amores! Hoje, dia 15 de abril, quarta-feira, em História, nós estávamos aprendendo mais sobre as migrações de outros povos, certo? Nós aprendemos algumas características dessas migrações e resolvemos a atividade sobre esse conteúdo, tá? Hoje nós vamos conhecer sobre as migrações internas no Brasil, tá? Nós vamos conhecer algumas migrações internas que aconteceram dentro do nosso país, tá? E em que anos aconteceu, o que levou isso a acontecer, tá certo? Então vamos lá. Então lá na página 29 vocês vão colocar e vão acompanhar a explicação, tá certo? Vamos lá? Então, grandes movimentos de pessoas ocorreram dentro do nosso país. E esses movimentos ocorreram em diferentes períodos, tá certo? Vamos conhecer alguns deles. Então, em 1877, ocorreram migrações rumo ao norte. Então, essas migrações que ocorreram ao norte aconteceu da seguinte forma: grupos de pessoas deixaram o Nordeste por causa da grande seca que estava acontecendo e migraram rumo à Amazônia, com o objetivo de trabalhar na exploração da borracha, tá? Então, o fator principal aí dessa migração foi a questão da seca do Nordeste, tá? Foi o que levou a ocorrer essas migrações para a Amazônia. E essas pessoas tinham esse objetivo de trabalhar na exploração da borracha. Nessa época, isso aí, eles visavam isso, tá certo? Em 1950, ocorreram migrações rumo ao Sudeste. Então, as cidades como São Paulo e Rio de Janeiro receberam migrantes vindos principalmente também do Nordeste, da região Nordeste, né? Eles enfrentavam uma grande seca nesse período e isso levou que ocorresse essa migração, essas migrações, tá certo? Então, quando eles chegaram aqui, eles eram chamados de retirantes. Esses migrantes eram chamados de retirantes quando eles chegaram nessas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, tá bom? E aí, eles sofreram diversas dificuldades, dentre elas a questão da inexperiência com relação ao trabalho, a falta de moradia, o preconceito também era muito forte nessa época, que os cariocas, né, e as pessoas que moravam em São Paulo, os paulistas, tinham com os retirantes. Então, era muito forte aí essa questão do preconceito, tá bom? Em 1956, também ocorreram migrações rumo a Brasília. O que aconteceu? Nessa época, a cidade de Brasília começou a ser construída, tá? Ela ia ser aí a nossa capital, a capital do Brasil, a nova capital do Brasil. Então, para trabalhar na construção da nova capital, a capital do Brasil, chegaram migrantes vindos também do Nordeste, a maioria, e também vindos da região Norte. E esses migrantes eram conhecidos como candangos, tá? Então, após a construção da cidade de Brasília, aconteceu a inauguração em 1960. E essa inauguração resultou em novas migrações. Então, vieram mais pessoas para a capital, em busca de emprego também, né, gente? Em 1970, também ocorreram migrações, tá? Do sul ao centro-oeste, tá? Então, o que aconteceu? Então, fazendeiros do Paraná e do Rio Grande do Sul compraram lotes de terras, grandes lotes de terra, para criação de gado e para plantio, para plantar. Com isso, formaram-se grandes fazendas mecanizadas, o que gerou uma nova onda de migrações, tá? Essas migrações aconteciam do campo para a cidade.
Então, esses foram foram as principais migrações que ocorreram dentro do nosso país, migrações internas que ocorreram, tá? No decorrer do tempo. Essas migrações foram muito importantes, tá? E a gente viu aí que a maioria dessas migrações, elas tinham um propósito, né? As pessoas, elas estavam enfrentando dificuldades no local que estavam, e aí elas migravam com o intuito de melhorar, né? De buscar melhores condições de vida, de emprego, de moradia, dentre outros fatores. E elas passaram aí por diversas dificuldades, certo? Eu quero que vocês realizem uma leitura da página 29 do nosso livro de história, tá? Para melhorar, para ajudar aí no entendimento dessa explicação. A gente já conhece bastante sobre migração, sobre os fatores que levaram a migrar, tá? Então, nós vamos fazer essa leitura para ajudar a fixar melhor o conteúdo, tá bom? E na próxima aula, a gente se encontra. Beijo!